Olá, eu sou a professora Débora Souza, sou professora de língua portuguesa, trabalho com redação e gramática para concursos e hoje eu vim trazer para vocês uma prova da Banca Legatos, uma prova de 2023 que foi feita no concurso da Prefeitura de Barras, né, no Piauí, e eu estou trazendo a Banca Legatos especificamente para os concursos que nós estamos tendo aqui na nossa região, como o concurso da cidade de Codó, da cidade de Caxias, né? E dentre outras cidades aí que essa banca está sendo a banca examinadora dos concursos. Então, eu trouxe essa prova e vou trazer depois outras também para a gente avaliar a língua portuguesa dessa banca, que ela tem uma característica aí de ser bastante complexa em determinadas questões. A Legatos é uma banca que ela não é que ela pesa no conteúdo, porque eu digo que o português não é difícil, mas ela vai pesar nas questões, nos seus enunciados. Normalmente, nós não conseguimos entender ali de pronta o que o enunciado, de fato, ele vai querer. E daí, então, mesmo que a gente saiba do conteúdo, a gente não consegue responder a questão. Bom, mas vamos começar aqui, então. Essa banca, ela, na questão de compreensão e interpretação textual, ela costuma dar uma variada. Ora, ela traz textos bem grandes, com muitas questões baseadas no texto. Ora, ela traz apenas anúncios, charges e textos pequenos. Ou ela traz aqui, como a prova da Guarda Municipal, ela trouxe um texto bem pequeno e poucas questões se referindo a ele, tá? Então, vamos começar aqui com a leitura do texto. Quando a segurança pública de uma cidade começa a ser alvo de críticas, motivo de pautas dos veículos de comunicação e começa a exigir medidas administrativas internas para que retome seu rumo, o fato exige uma providência que leve tranquilidade à população, geralmente sem ter muito a quem recorrer. Quem ouve rádio, faz leitura dos jornais e assiste televisão acompanha, com medo e preocupação, as macabras estatísticas. A violência desenfreada e fora de controle nos grandes centros do Brasil, nos últimos tempos, já não surpreende ninguém. Os assassinatos constantes na Bahia e em todos os meses no Rio de Janeiro e na periferia de São Paulo estão na mente de todos nós diariamente. Brasília, a mais nova metrópole do país, para nossa tristeza, começa a ilustrar esse nada consagrador painel de crimes urbanos. A estatística não falha, basta conferir. A comunidade que não acompanha e nem se baseia em pesquisa para sair de casa cobra das autoridades medidas mais visíveis e efetivas. Os parques e os locais frequentados pela população para o lazer devem ser melhor policiados. Todos eles, em vários pontos da cidade, carecem de melhor atenção e cuidados em relação à segurança. O ideal seria que a polícia ou agentes de segurança tenham postos fixos de atuação nesses locais, e não apenas esporadicamente. Questão 1. Normalmente, a Legatos ela traz as 3 primeiras questões de compreensão e interpretação textual ou semântica também. Semântica é o estudo dos sentidos das palavras. O que eu tenho? Gente, no edital tem compreensão e interpretação textual. Então, são coisas totalmente diferentes, tá? A compreensão você vai tirar do texto. A compreensão, a resposta está no texto. Então, eu não quero saber o que você pensa sobre o assunto. A resposta está lá. Então, você vai tirar diretamente do texto. Agora, a interpretação textual vai além do texto. Você vai interpretar. A partir daquilo que o texto disse, a gente vai imaginar ou ver, analisar outras coisas que estão fora do texto, tá? Como é que eu sei, professor, então, se a questão é de compreensão textual ou de interpretação textual? Através do enunciado. Nas questões, nos enunciados, nós vamos ter verbos ali que vão ajudar vocês a identificar se a questão é de compreensão ou de interpretação textual. Então, quais são esses verbos? Se o verbo ele levar o comando para o texto, nós temos uma questão de compreensão textual. Por exemplo, segundo o autor, segundo o texto, de acordo com o texto diz, levou o comando para o texto, compreensão. Agora, se eu digo, deduz-se que, infere-se que, inferir é interpretar. Entende-se que, quem é que vai entender, quem é que vai deduzir, quem é que vai inferir? O leitor. Então, nós temos aí comandos que vão para o leitor, ou seja, interpretação textual, certo? E aqui nós temos, olha, na primeira questão, o seguinte enunciado.
Com base na leitura e nas inferências que se pode fazer a partir dessa leitura, olha, inferências, a Alegatos adora essa palavra, e inferência significa interpretar, tá? Então, baseado nessas inferências, né, analise as afirmativas a seguir. No segundo parágrafo, o termo para nossa tristeza apresenta uma ambiguidade, pois tristeza pode ser Brasília ser a nova metrópole, ou o fato de Brasília começar a ilustrar essa violência urbana. O que é ambiguidade? É quando a gente tem um duplo sentido ali. A gente não consegue, de fato, definir o que está querendo ser dito, porque pode ter duas interpretações. Então, ó, lá no segundo parágrafo, quando ele fala. Cadê? Tá aqui, ó. Estão na mente de todos nós diariamente. Brasília, a mais nova metrópole do país, para nossa tristeza, começa a ilustrar esse nada consagrador painel de crimes urbanos. Então, quando ele utiliza essa explicação sobre Brasília, que Brasília é a mais nova metrópole do país, dá a entender, e logo em seguida ele fala, né, para nossa tristeza, dá a entender que o que nos deixa triste é o fato de que Brasília é a mais nova metrópole do país. Mas também, com a continuação, né, começa a ilustrar esse nada consagrador painel de crimes urbanos. Dá a entender que o que nos deixa triste é esse painel geral, esse cenário violento que a cidade está tendo. Então, para a nossa tristeza é um termo que tanto pode se referir a algo que vem antes, como a algo que vem depois. Então, ela permite essa dupla interpretação. Né? A ambiguidade ela é um vício de linguagem, um erro, que afeta na leitura do texto. Então, a primeira questão aqui está correta. Gente, a prova está gabaritada, porque a Legatos ela disponibiliza assim, mas a gente veio aqui para comentar o porquê, tá? Das questões terem essa resposta. A segunda, a partir da informação apresentada no último parágrafo, infere-se, olha, novamente, inferir, interpretar, que não acompanhar e nem se basear em pesquisa para sair de casa é uma característica de algumas pessoas, uma parte da comunidade. Então, ó, vamos ver aqui. Ele fala isso no último parágrafo. Ó, a comunidade que não acompanha e nem se baseia em pesquisas para sair de casa cobra das autoridades medidas mais visíveis e efetivas. Aqui, se você tiver um pouco de conhecimento sobre sintaxe, vai te ajudar bastante a responder essa questão, tá? Porque aqui no enunciado ele fala o seguinte: infere-se que não acompanhar e nem se basear em pesquisa para sair de casa é uma característica de algumas pessoas, uma parte da comunidade. Aqui nós temos uma oração subordinada, vou responder baseada na sintaxe, tá? Aqui nós temos uma oração subordinada adjetiva. Ela começa com pronome relativo, né? E ela está separada por vírgulas, olha. A gente tem dois tipos de orações subordinadas adjetivas: as restritivas, que não tem vírgula, e as explicativas, que tem vírgula. Qual é a diferença das duas? As restritivas, o nome já está dizendo, vai restringir, né? Então, ela vai especificar ali o sujeito. E as com vírgulas, elas vão explicar, ou seja, ela tem um sentido mais geral. Então, quando a gente tem aqui a comunidade que não acompanha e nem se baseia em pesquisa para sair de casa, essa oração adjetiva, ela está caracterizando quem? A comunidade. Então, é toda a comunidade, e não simplesmente uma parte dela. Ela está falando que toda a comunidade faz isso. Tá? Então, a segunda afirmativa está errada. E a terceira, conforme as ideias defendidas, a presença física inconstante do policiamento seria uma medida visível, capaz de trazer maior tranquilidade à população. Conforme as ideias defendidas, a presença física e constante de policiamento seria uma medida visível capaz de trazer maior tranquilidade à população. É o que ele pede aqui no final, né? O ideal seria que a polícia tivesse, né, postos fixos de atuação nesses locais e não apenas esporadicamente, mas sim o tempo todo, constante. Então, a terceira também está correta. Gabarito da questão, apenas 1 e 3. Questão 2, olha só, já começa com o verbo infere-se, ou seja, você já vai saber que é uma questão de interpretação. Então, o que você vai esperar daqui?
O que está na questão, o gabarito da questão, não vai estar no texto. Não pode estar no texto. Se é uma inferência, se é uma interpretação, é algo que você pode deduzir do que o texto trouxe para você, tá? Então, ó, aqui o gabarito letra A, né? As pessoas que não acompanham o noticiário vivem melhor. Em nenhum momento o texto fala isso. Mas a gente consegue deduzir isso da onde? Em qual parte? Que aqui fala, ó, a comunidade acadêmica. As pessoas que não acompanham o noticiário vivem melhor. Bem aqui falou o seguinte, ó, quem ouve rádio, faz leitura dos jornais e assiste televisão, acompanha com medo e preocupação as macabras estatísticas. Então, se quem faz isso vive com medo e preocupado, quem não faz isso vive melhor, vive mais tranquilo, né? A gente pode interpretar a partir do que o texto está falando. Então, aqui nós temos uma questão de inferência, de interpretação textual. Na letra B, o aumento da violência é derivado do tráfico de drogas. Aqui ele fala da violência no geral, não tem como a gente interpretar que ele está falando apenas do tráfico de drogas, né? A política de armamento é uma solução plausível contra a violência? O texto já disse qual é a solução que ele coloca, né? Que no caso é o policiamento constante. E não fala em nenhum momento e nem dar a entender que seja o armamento. A polícia tem a quem recorrer, a população tem a quem recorrer quanto à segurança, aos policiais. Aqui ele está falando justamente o contrário, que a população não tem a quem recorrer, porque os postos policiais eles são esporádicos, né? Eles não ficam ali constantemente. E as medidas contra a violência urbana têm sido visíveis e efetivas. Se fosse visível e efetiva, ele não estaria falando sobre isso, não estaria cobrando uma ação, né? Então, aqui, letra A, tá? 3. No trecho, todos eles, em vários pontos da cidade, carecem de melhor atenção e cuidados em relação à segurança. Fazendo alterações que forem necessárias, a palavra carecer só não pode ser entendida por alegados adoram essas questões de semântica, onde você pode trocar uma palavra por outra. Então, questão de sinônimos e antônimos, né? Os sinônimos são aquelas palavras que possuem o mesmo sentido e os antônimos que possuem sentidos opostos. Então, o que ele quer aqui é justamente um antônimo da palavra carecer. Aqui é um pouco mais complicado, porque depende muito do seu vocabulário, depende muito das palavras que você tem conhecimento. Então, a Legatus, ela pesa nesse sentido. Ela coloca normalmente palavras que a gente não tem muito costume de utilizar, ou talvez não saiba o seu significado. Carecer, aqui, dá a ideia de que todos eles, em vários pontos da cidade, carecem de melhor atenção. Então, é uma coisa que não tem, que precisa ter, né? Mas eles não têm, no momento eles não têm, mas que é uma coisa que você precisa ter. Então, a gente pode substituir corretamente pelo verbo precisar, né? Precisam de melhor atenção, requerem melhor atenção. O verbo requerer é a mesma coisa do querer, eles querem melhor atenção. Falta, todos eles em vários pontos da cidade faltam melhor atenção. É uma coisa que não tem, como eu falei, né? É uma coisa que não tem, mas que eles precisam ter. Então, faltar também vai poder se substituir. Eleger, esse é um outro significado pouco utilizado pela gente, ou pouco comum, do verbo eleger, né? Quando a gente fala eleger, o verbo eleger, ele também significa, no caso aí, precisar, né? Ele é um sinônimo de precisar. Então, ele também vai poder ser substituído. Agora, vivenciar, quem vivencia alguma coisa é porque ela tem aquilo naquele momento. E como a gente está falando sobre ausência, então o vivenciar não vai poder substituir o verbo carecer, né? Vivenciar é você ter alguma coisa e carecer é você não ter. Então, é justamente o antônimo. Letra D aqui, o gabarito da questão. 4. Nos trechos acima, o acento indicativo de crase ocorre. Uma curiosidade aqui. A Legatus já teve questões onde ela não falou o nome crase, e ela falou o nome do acento. A questão vinha mais ou menos assim: o uso do sinal grave está correto em. Se você não souber que o acento que a gente coloca na crase, o nome dele é grave, você perde a questão, porque você vai sair procurando esse acento grave e não sabe o que é. Ele é o acento da crase, tá?
Crase não é o nome do assento, crase é o nome do evento. E que evento é esse? A junção de uma preposição a mais um artigo a. Então, o que, que você tem que procurar no caso da crase? Você tem que procurar qual é a palavra anterior que está pedindo a preposição a e qual é a palavra posterior que está pedindo o artigo a, certo? Por exemplo, quando eu falo o seguinte, deixa eu colocar aqui para vocês. Quando eu falo, eu vou à praia. Eu vou à praia tem crase. Por quê? Porque o verbo ir pede preposição a. Quem vai, vai a algum lugar. E praia é uma palavra feminina, então ela pede o artigo a. Você sempre vai olhar para as palavras anteriores e para as palavras posteriores. Para as anteriores, você procura quem pede preposição a. E para as posteriores, você procura quem é que está necessitando do artigo a, para poder ter o evento da crase, tá? Agora, eu posso dizer também, ó, ela tinha acesso à documentação. Ela tinha acesso à documentação. Aqui também vai ter crase. Por quê? Porque o nome acesso, ele vai exigir a preposição a, porque quem tem acesso a alguma coisa, né? Só que nesse caso aqui, a gente muda um pouco o motivo da crase, porque quem está pedindo a crase não é mais um verbo, é um nome. E aí a gente mistura os conhecimentos de quê? Qual é o estudo da gramática que vê essa necessidade ou não de preposição? Regência. E aí a gente tem a regência verbal, que é quando os verbos vão pedir a preposição, e a regência nominal, que é quando os nomes vão pedir a preposição, tá? E aí, no caso, documentação é a palavra feminina que vai pedir o artigo a. Então, por isso que a gente tem crase aqui também. Agora, quando a Legatus pergunta sobre crase, ela dificilmente ela vai querer saber daquelas regras enormes que você sai decorando sobre a crase. Às vezes, elas não vão te ajudar para responder uma questão da Legatus sobre crase. O que a Legatus quer saber quando ela cobra crase é sobre função sintática e justamente essa regência verbal e nominal. Observe, ó, ela traz dois trechos para vocês aqui. O fato exige uma providência que leve tranquilidade à população. E todos eles, em vários pontos da cidade, carecem de melhor atenção e cuidados em relação à segurança. Vamos observar aqui, antes de ir para as alternativas, o porquê da crase, certo? Então, aqui a gente tem, ó, a população. Cadê a preposição dessa crase aqui? Quem é que está exigindo a preposição a? O fato exige uma providência que leve tranquilidade à população. O verbo levar, ele é bitransitivo, que é isso, ele pede dois complementos. Um com preposição e um sem. Por exemplo, quem leva, leva algo. Ele levou o quê? Ele levou tranquilidade. Aqui eu tenho o meu objeto direto. Quem leva, leva algo a alguém. Ele levou tranquilidade a quem? Levou tranquilidade à população. Então, aqui agora eu tenho o meu objeto indireto, com a preposição a. Então, aqui tem crase, por quê? Porque a população é um objeto indireto. Beleza? Próximo. Todos eles, em vários pontos da cidade, carecem de melhor atenção e cuidados em relação à segurança. Agora, a segurança, quem é que está pedindo essa preposição a? Olha só agora. Quem está pedindo é a palavra relação. Porque aquilo que tem relação a alguma coisa, né? É em relação a alguma coisa. Então, aqui vai pedir a preposição a. Só que relação é o quê? Relação é verbo ou é nome? Eu tenho o verbo relacionar. Mas no caso aqui de relação, ele é um substantivo, a relação. Então, ó, a gente tem aqui um nome, tá? Então, aqui nós vamos ter uma crase, porque o elemento é um complemento nominal, está completando o sentido de relação. E aqui é um objeto indireto, porque está completando o sentido do verbo. Ou seja, os dois trechos aqui têm crase por motivos diferentes. E nas alternativas, ó, por razões sintáticas distintas nos dois enunciados. Então, ela
fala sobre crase, ela pergunta sobre crase, mas nesse caso aqui, você saber decorar aquelas regras maravilhosas da crase não vai te ajudar em absolutamente nada aqui nessa questão. Porque o que ele quer é regência, é sintaxe, certo? Quinta, no trecho, a comunidade que não acompanha e nem se baseia em pesquisas para sair de casa cobra das autoridades medidas mais visíveis e efetivas. Há um desvio aos preceitos gramaticais identificado no. Olha, aqui você pode ter qualquer tipo de assunto quando se trata de desvio, porque a gente tem desvios gramaticais em todas as áreas. Tem na morfologia, tem na sintaxe, tem na semântica, tem na ortografia, né? Então, aqui é uma questão dessas de enunciado vago, que o que vai te responder de fato são as alternativas, tá? Aqui no gabarito, nós já temos, né, a letra D, uso de um mesmo complemento para os verbos acompanha e se baseia, que tem regência distinta. Então, olha só, a comunidade que não acompanha e nem se baseia em pesquisas para sair de casa. A gente tem a preposição em. E a gente tem dois verbos anteriores, que é o acompanhar e o basear. Quem acompanha, acompanha algo. E quem se baseia em algo. Então, o verbo acompanhar é transitivo direto, não pede preposição. Já o se baseia, ele pede preposição, a preposição em. Quando ele coloca um verbo seguido do outro e a resposta para os dois, no caso aqui a gente tem um erro, porque ele coloca a preposição como se fosse para os dois verbos, sendo que o verbo acompanhar não precisa de preposição. Como é que eu solucionaria esse caso? Poderíamos dizer assim: a comunidade que não acompanha pesquisas e não se baseia nelas para sair de casa, cobra das autoridades. Então, tem formas da gente montar, estruturar uma frase, colocando preposição só para quem precisa de preposição, colocando quem é transitivo direto sem preposição tranquilamente. Então, essa estrutura aqui que foi montada consiste nesse erro, de você ter preposição para o verbo acompanhar, mesmo que ele não peça, tá? Então, gabarito aqui, a letra D. Na questão 6 e 7, a gente tem um trechinho aqui, né? O ideal seria que a polícia ou agentes de segurança tenham postos fixos de atuação nesses locais e não apenas esporadicamente. Quanto ao emprego dos verbos, é certeza alegato cobrar pelo menos uma questão de verbo, e quando eu falo verbo, eu estou falando do verbo da morfologia, estrutura do verbo, tempos verbais, conjugações verbais, modos verbais, formas nominais, tá? Tudo isso. Então, quanto ao emprego dos verbos no trecho, é correto afirmar que nosso gabarito apresenta um problema de correlação verbal. O que é isso? Os verbos, eles precisam se relacionar. Quando eu falo assim, eu estou falando sobre modos e tempos verbais. Existem verbos que não vão fazer muito sentido se a gente colocar eles juntos. Por exemplo, quando eu falo o ideal seria, aqui eu tenho um verbo no futuro do pretérito. Seria. É uma possibilidade, né? É uma coisa que iria acontecer. Seria que a polícia ou agentes de segurança tenham. E aí eu coloco tenham no presente. Então quebra. Se eu estou falando no futuro e que é uma coisa que poderia, uma possibilidade de acontecer no futuro, não tem como eu relacionar ele com o verbo no presente. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou relacionar ele com outros tipos, com outros tempos e modos verbais. O ideal seria que a polícia ou agentes de segurança tivesse postos fixos de atuação. Por quê? O verbo vai estar aí no subjuntivo, tivesse. E o subjuntivo indica justamente o quê? Indica uma possibilidade. Então, se o verbo seria, fala sobre algo que iria acontecer no futuro, né, uma possibilidade que poderia acontecer no futuro, eu vou correlacionar ele com um subjuntivo, que indica possibilidade, desejo, né, de que alguma coisa aconteça. Então, aí faz sentido. Os tempos verbais e os modos verbais, né, os seus sentidos, vão estar relacionados. Agora, da forma como está aqui, eles não se relacionam. Então, apresentam um problema de correlação verbal, tá? Sétima, quanto aos aspectos sintático-discursivos desse trecho, assinale a alternativa correta.
Sabemos lá que é sobre o texto, mas ela não especifica realmente o que ela quer. O uso da conjunção ou com valor aditivo marca o início de uma oração coordenada aditiva. O ou não é aditivo, o ou ele é alternativo. Então, ó, o ideal seria que a polícia ou agentes de segurança, então, ou um ou outro, ele é uma conjunção de alternância, uma conjunção alternativa e não aditiva. A mudança do termo de atuação para depois da palavra locais não afetaria o sentido, pois continua se referindo à mesma palavra. Vamos ver? Tenham postos fixos nesses locais de atuação. De atuação, aqui se refere a postos, postos de atuação. Se eu colocar de atuação depois de locais, ele já vai se referir a locais, locais de atuação. Então, muda o sentido sim e se referem a palavras diferentes. Então, mesma palavra, não. E muda o sentido sim. A palavra esporadicamente modifica o verbo tenho, expressando uma clara circunstância de tempo nesse contexto. O sufixo mente nos advérbios, ele dá a ideia de modo e não de tempo, tá? E cadê aqui? Onde é? O ideal seria que a polícia ou agente de segurança tenham postos fixos de atuação nesses locais e não apenas esporadicamente. E ele não está, tem postos fixos de atuação nesses locais, né? Postos fixos. E não apenas esporadicamente. Então, ele não está nem se referindo a tem, ele está se referindo a fixos. É o oposto do adjetivo, é o modo, né? A segunda oração é subordinada substantiva subjetiva e aparece modalizada pela oração principal, que traz uma opinião. Quando Alegatos fala sobre modalizadores, são trechos do texto que refletem a opinião do autor, tá? Não tem um caráter opinativo. Então, a segunda oração é subordinada substantiva subjetiva. O que é isso? Quando a oração ela tem função de sujeito da oração principal. Então, ó, o ideal seria a primeira oração, deixa eu apagar aqui para facilitar a visualização. Vamos dividir em orações. Como é que eu divido em orações? Eu saio procurando os verbos. Seria, tenham, pronto. Então, a segunda oração é tenham postos de segurança, né? Que a polícia, na verdade, que a polícia tenha um posto de segurança. E a outra oração, no caso, a oração principal, é o ideal seria. Então, para poder eu saber a função sintática que a oração substantiva está tendo, eu vou olhar para a oração principal e ver o que está faltando. Sujeito, verbo, complemento, o que está faltando. Então, ó, eu tenho o verbo seria e eu pergunto quem para poder descobrir o sujeito. Quem seria? O ideal. O ideal seria o quê? Então, está faltando o complemento desse verbo ser. O verbo ser é um verbo de ligação, que são aqueles verbos que indicam o estado da pessoa, né? Indicam uma característica. Logo após um verbo de ligação, obrigatoriamente eu tenho que ter um predicativo do sujeito, que é uma característica do sujeito. Então, a segunda oração, que está completando esse verbo de ligação, não tem função de sujeito, mas sim de um predicativo do sujeito. Então, aqui também vai estar errado. E a letra E, a segunda oração é subordinada substantiva predicativa e aparece modalizada pela oração principal, que traz uma opinião. Ó, predicativa. E a questão da modalizada, ó, quando ele fala que o ideal seria, isso é na opinião dele, né? O ideal para ele. Então, indica, sim, uma função aí modalizadora, que é quando nós temos uma opinião do autor. Oitava, no trecho, o fato exige uma providência que leve tranquilidade à população, geralmente sem ter muito a quem recorrer. A palavra que é. Você não consegue identificar nada no enunciado, só sabe que ela está cobrando a função do que. Alegatos, normalmente, quando ela cobra o que, a preferência dela é para conjunção integrante e pronome relativo. Ela já cobrou as outras funções, mas predominantemente, na maioria das provas dela,
é conjunção integrante e pronome relativo. Como é que eu consigo saber se o que é uma conjunção integrante? Se você conseguir substituir ele por isso, ele é uma conjunção integrante. Se você conseguir substituir ele por outro pronome relativo, no caso o qual, a qual, os quais, as quais, aí ele vai ser um pronome relativo. Então, ó, o fato exige uma providência. Isso não faz sentido. O fato exige uma providência a qual leve tranquilidade à população. Então, sim, eu consigo transformar ele em outro pronome relativo. Ou seja, a função sintática deste que aí vai ser de... A função não, desculpa. A classificação morfológica desse que vai ser um pronome relativo. Agora, com função sintática de que? Só em você saber que é pronome relativo, já dá para marcar a questão, né? Afinal, só tem essa opção aqui como pronome relativo. Então, ele vai ter função de sujeito. O pronome relativo, ele existe para substituir uma palavra anterior, um substantivo anterior. Então, você vai, para descobrir a função sintática dele, você vai substituir ele pela palavra que ele está se referindo. Por exemplo, ó, o fato exige uma providência a qual leve tranquilidade. Ele está substituindo o nome providência. Então, ó, a providência que leve tranquilidade. Quem é que vai levar a tranquilidade? A providência. Então, ela tem função de sujeito. O que está substituindo ela vai ter função de sujeito também. Letra A, o gabarito. Na nona, nós temos aqui uma charge, né? Enquanto isso, no Rio Grande do Sul, e aí, vamos meter um quartel, uma delegacia ou um condomínio? Tanto faz, a segurança pública está dormindo mesmo. A charge demonstra a ação organizada dos bandidos no Rio Grande do Sul? Organizada não, porque um está perguntando o que é para fazer, né? E o outro está dizendo que tanto faz. Então, muito organizada não é. Aposto para o fato de que os criminosos agem enquanto todos dormem, não está falando que todos estão dormindo, ele está falando que a segurança pública está dormindo. Critica a segurança pública que parece não ver os crimes ocorridos. Perfeitamente, né? Mostra a vantagem de morar em condomínio, não está nem falando em condomínio, pois não são opção de ataque, eles nem falaram sobre isso. Que aí é até uma opção de ataque, né? Aparece aqui no balãozinho também. Mostra que o crime parte de pessoas de diferentes raças, mas o negro leva a culpa. Não é essa pauta que está sendo debatida aqui. E nós temos um negro e um branco, né? Como os bandidos aqui. Então, letra C, uma questão de interpretação textual, mas bem óbvia, dá até para você ir por eliminação. E a 10ª, gente, ela foi anulada, tá? Mas eu vou explicar mais ou menos o porquê. As formas verbais interferem diretamente no sentido do texto. O uso de forma simples, quando eu tenho só um verbo, nem sempre corresponde ao sentido de uma locução. Nesse texto, a locução vamos meter é o quê? Está conjugada no futuro do presente composto? Ela está conjugada no futuro do presente, mas não é composto. Porque o tempo composto, ele vai ter um verbo ter ou haver e um verbo no particípio, que são aqueles verbos que terminam em ado ou ido. E o que não é o caso aqui. Aqui a gente tem uma locução verbal, né? Vamos meter. Eu tenho o verbo ir e o verbo meter, que está no infinitivo. Ou seja, a estrutura de um tempo composto são os verbos ter e haver, como auxiliar, e o verbo principal no particípio. Como não tem nenhuma opção aqui que esteja correta referente a isso, a questão ela foi anulada pela banca, tá? A Legatus, ela não tem muito esse perfil de anular muitas questões, mas, vez ou outra, ela coloca, sim, uma anulação, quando ela, de fato, está errada. Certo, gente? Bom, essa foi a prova de barras. Espero que vocês tenham entendido. Caso tenham alguma dúvida, vocês podem falar comigo. Vou deixar meu Instagram aqui na descrição. E eu tenho, no caso da Legatus, uma apostila com conteúdo e questões comentadas dessa banca. Também, se você tiver interesse, pode falar comigo. E estou também liberando gratuitamente 3 listas de questões dessa banca. As listas são gabaritadas, o gabarito vem lá no final. Só que essas listas elas são divididas em nível fácil, médio e difícil. Questões de nível fácil, médio e difícil, tá?
E aí eu estou disponibilizando gratuitamente para vocês. Então, quem tiver interesse, pode falar comigo através do meu Instagram. Eu espero que todos tenham compreendido e sugira aqui nos comentários uma outra banca que vocês querem que eu resolva as provas, ou outra prova na Legax também para a gente comentar.